Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje falarei de um filme britânico fantasmagórico da metade dos anos 90, chamado Haunted, que muito provavelmente aqueles que estão me ouvindo, a maioria de vocês jamais ouviu falar. É interessante perceber como a grande ênfase no cinema americano acaba por deixar muitas obras de bom nível, bem interessantes, fora do radar das pessoas. E Haunted é um excelente exemplo disso, da grande ênfase que se dá no cinema americano e quanto isso faz com que as pessoas percam contato com outras obras muito interessantes ou até mesmo de melhor nível do que a maioria das coisas que saem na terra do tio Sam. Haunted foi um filme bem recebido, embora ele não seja uma adaptação muito fiel do livro onde ele se inspira, do livro que ele adapta. Na verdade, essa história aqui, o roteiro desse filme, é um roteiro adaptado da obra de 1988, do escritor James Herbert, de mesmo nome, um livro chamado Haunted também. Porém, o filme não é muito fiel a algumas particularidades, alguns traços que o Herbert coloca no seu livro. O livro do Herbert nós podemos dizer perfeitamente que se trata de horror, um horror fantasmagórico. Já Haunted, o filme, os elementos do horror não são muito fortes assim, e a história, embora ela continue sendo fantasmagórica, o filme não tem a pretensão de querer assustar quem está assistindo. O susto não é o objetivo. No inglês nós temos dois termos, dois verbos, que eu acho oportuno e interessante colocá-los em análise, em reflexão, que é o verbo to scare e o verbo to haunt. No português seria assustar e assombrar. Há uma diferença bastante sensível em relação a esses dois verbos e do fenômeno que de fato os caracteriza. E a elucidação desses verbos, desses termos, desses conceitos, né, é importante para quem assiste filmes de horror, principalmente aqueles que assistem ou pretendem assistir obras fantasmagóricas, perceberem que o horror fantasmagórico não diz respeito apenas a jump scares, a sustinhos que você toma. Ele é algo que caminha com você, é algo que cria uma aura, uma sensação de pesar contínua, que toma não apenas os personagens, mas o cenário e quem está assistindo também, o afeta por um longo período de tempo. O scare, né, o assustar, o susto, é algo muito repentino, que você acaba tomando em um momento localizado. Ele é intenso, só que é rápido, tende a ser rápido. Você é assustado, você é surpreendido. O assombrar, né, diferente do assustar, o assombrar é algo que você carrega consigo. É algo que te afeta por um longo período de tempo. É algo que obscurece a visão, a razão, os sentidos. É algo mais doloroso normalmente. E esta é a principal característica das obras fantasmagóricas. Elas não necessariamente são obras feitas para assustar. Elas são obras feitas para assombrar. E por isso mesmo, né, que na arte, sendo o cinema uma dessas representações, uma das vias de expressão artística, os filmes fantasmagóricos têm o seu próprio nicho, o seu próprio subgênero, porque eles são filmes que conseguem fazer essa condução do assombro, de ser assombrado por algo e sofrer em virtude disso, ter pesar em virtude disso, de uma forma muito, muito satisfatória. Filmes fantasmagóricos também podem assustar? Claro que podem, mas para ser bom, um filme fantasmagórico não necessariamente precisa assustar apenas. Ele precisa assombrar, ele precisa ter aura, e é uma coisa que muitos diretores e roteiristas modernos não compreendem muito bem, e por isso eles não conseguem de fato criar filmes fantasmagóricos consistentes, porque essa é a principal característica deles. Fantasmas assombram a sua vida, seus sentimentos, sua mente, seus desejos e anseios. Eles são uma presença indesejada, e uma presença ao mesmo tempo também pesarosa, que tem um custo muito grande. Há uma certa angústia caminhando junto com o personagem,
né? E ele não apenas se manifesta enfaticamente em momentos que ele é surpreendido e toma um susto. Filmes fantasmagóricos são mais desenvolvidos textualmente, eles têm uma narrativa um pouco mais densa, mais elaborada, que é algo que esse filme aqui possui, embora não seja, né, de forma nenhuma o mesmo trabalho, ele não tem a mesma ambientação, por exemplo, do livro original do James Herbert. O livro do Herbert ele é muito psicológico e ele também é mais voltado para o horror. Mas a descrição de cenário e dos personagens, que são muito bem desenvolvidos no livro, é contínua. É uma história que tem começo, meio e fim, mas ela é desenvolvida constantemente. A descrição de cenário, a evolução mental e biográfica das personagens, tudo isso é muito bem conduzido, mas com um enfoque mais no horror, e um horror psicológico e fantasmagórico no livro. Naquilo que o filme é diferente, o que nós observamos efetivamente é o fato dele ser um filme romântico. Ele é muito romântico. Haunted é um filme romântico, um romance fantasmagórico. E isso já é perceptível inclusive na abertura do filme. Com o quê? Com a música. Uma música de extrema beleza, um pouco melancólica, mas ao mesmo tempo com muito romance. O estilo é romancista. Uma música pianística, uma trilha sonora pianística. A música de Haunted é muito bonita. E ela também aponta para a questão de um romance, que um romance vai acontecer. É um filme dramático, com esporádicos momentos de romance. Ele acontece aqui, não de uma forma tão intensa como poderia ser, mas de certo modo é um romance que ainda levanta de certo modo alguns suspiros, né? Retira das pessoas um certo suspiro, muito em virtude da personagem que é a catalisadora desse romance, né? A personagem em si ela fascina, e o modo como o protagonista, no caso o David Ash, é atraído por ela chama muita atenção. É algo que nós acabamos por querer ver um desenvolvimento nessa relação emocional que ele está desenvolvendo por ela. Ela é muito interessante, a personagem no caso aqui da Christina Marielle, interpretada pela Kate Beckinsale. Já no início da carreira, ali naquela altura já tinha feito alguns filmes, mas é o primeiro papel de fato de destaque dela, né? E também o seu primeiro filme de horror, o primeiro trabalho que ela fez dentro do gênero horror. Embora eu repito, esse filme aqui ele é mais dramático, ele é mais romancista do que propriamente horror. Não é um filme fantasmagórico que quer te assustar, é um filme fantasmagórico que quer te assombrar. E assombrar é algo que nós podemos fazer por várias veredas, né? Por vários outros meios e não apenas através do susto. Uma coisa que diretores e roteiristas modernos aparentemente não conseguem compreender. Esse filme aqui, se nós pudéssemos fazer um paralelo, e eu acredito que as pessoas que não o conhecem e que vierem a conhecer, talvez elas vão fazer a seguinte afirmação quando o assistirem. E, inclusive, quando eu falava sobre filmes americanos, deles terem um marketing maior, estarem mais à vista das pessoas, as pessoas conhecerem mais, Haunted foi um filme muito bem recebido, tá? Ele foi muito bem recebido, mas por ser um filme britânico, tem muita gente que de fato não o conhece. É estranho. E quando eu conheci Haunted, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu era muito menino. Era de fato muito novo. Era um filme que obviamente não era para minha faixa etária. E isso fez com que a obra em si me marcasse demais, porque ela me mostrou algumas coisas que, como menino, eu não estava preparado e não estava acostumado a ver, principalmente em obras americanas, feito do jeito que é feito aqui. Primeiro de tudo, é um excelente desenvolvimento textual, né? É uma trama, um drama realmente sendo criado, um drama que pretende, né, ter de fato atuação, desenvolvimento de fala, né, um contexto sendo apresentado, uma dramatização de fato, romancista, né? Haunted, filme de fantasma, eu vou ver, né? Susto. Não,
romance. O que eu encontro é um romance. Algumas intrigas, algumas angústias, porque é característica fantasmagórica elas estarem ali, mas principalmente um romance. Eu não estava preparado para isso. E obviamente também é um filme que pretende ser um pouco mais maduro para o público adulto. Então, nesse romance, e até mesmo de forma um pouco lúdica, um pouco não, na verdade o acento lúdico é muito grande. É um filme também muito explícito do ponto de vista da nudez, né? A gente tem bastante nudez aqui nesse filme, e com uma jovial Kate Beckinsale que é simplesmente encantadora. Eu fui assombrado quando eu era criança por esse filme, mas eu fui assombrado não pelo horror, não por algo que esse filme poderia me fazer no âmbito do susto. Eu fui assombrado pelo charme da Kate Beckinsale, pela beleza dela, pelo carisma dela. Muitas pessoas vieram a conhecê-la em virtude da franquia Underworld, Anjos da Noite, onde ela interpreta a vampira Celine, mas eu não. A primeira vez que eu tive contato com ela, de maneira muito aleatória, era simplesmente um filme que estava na minha casa, eu peguei e assisti, foi através da personagem Christina Marielle. E nesse sentido, em virtude do impacto que a personagem teve em mim, em termos fantasmagóricos, né, porque ela de fato me assombrou, Christina Marielle para mim é o papel mais interessante da Kate Beckinsale, daqueles que eu já vi, já assisti nos filmes com ela. É muito, muito marcante. É uma personagem, eu não diria complexa, mas muito marcante na sua simplicidade de ser. Além do fato da Kate Beckinsale estar muito linda nesse filme, e aqui no cenário em questão, um cenário ainda de época, né? Christina Marielle tem traços muito infantis, né? Ela é muito infantilizada. E isso em virtude de algumas coisas que eu vou explicar, colocar mais adiante. E ao mesmo tempo, ela é uma mulher na flor da idade, com um tono sexual claramente notável, né? Nota-se que a libido nela é muito grande. E essa libido se mistura com esses traços um pouco infantilizados. Então ela caminha nos dois mundos. É uma mente um pouco infantil e ao mesmo tempo ela é infantilmente, eu diria ludicamente sedutora. Em pequenas coisas que ela faz, no modo como ela sorri, né, a beleza da Kate Beckinsale é perfeita para o papel, é perfeita para a personagem, para aquilo que a personagem de fato irá fazer com o David Ash. É perfeito, é muito, muito marcante. Ela tem um charme que é um charme natural. É natural o charme da Kate Beckinsale. E isso se unindo com a ludicidade e ao mesmo tempo, né, o tônus libidinal que a Christina Marielle possui, é quase impossível você não cair nas graças, né, ser atraído por esse charme que ela possui. Ela é muito sedutora e sem fazer muito esforço para isso. E isso, meus caros, é uma forma também de assombro, de você ser assombrado por alguma coisa, assombrado por um charme, por uma sedução, por características que são muito marcantes e quase que impossíveis de se ignorar, no caso aí, em uma mulher, né? Uma mulher que, em virtude do histórico dela, da biografia dela, não é assim uma mulher que amadureceu muito também do ponto de vista adulto, mas do ponto de vista biológico, né? No sentido dos hormônios, da forma como ela se apresenta, claramente, né, há uma coisa ambígua ali, né? Uma mulher e uma menina ao mesmo tempo. É um personagem muito marcante mesmo, né? E nesse aspecto infantilizado, no caso, até um pouquinho, né, de presença ali, nós conseguimos perceber claramente ali também um pouquinho de um traço sádico em algumas coisas que ela faz, algumas posturas que ela toma. Um personagem complexo, que no filme em si é um pouco diferente do livro, embora a Christina Marielle do livro do James Herbert também seja muito marcante. Mas, querendo ou não, o filme tomou de uma direção muito diferente
quando ele amplifica a dimensão do romance. O David Ash acaba ficando namorado também, né, atraído pela figura da Christina no livro do Herbert, mas aqui é muito mais forte, porque o filme se pretende ser romance, mais romance e menos horror, né? E pela via do romance, você acaba sendo surpreendido. Surpreendido no quê? No quanto a personagem em si ela te assombra, como ela te atrai, e como isso manifesta em nós, né, um sentimento ambíguo também de querer avançar, mas ao mesmo tempo isso parecer estranho, né? Algo estranho, como se algo não estivesse certo, como se isso fosse algo também ao mesmo tempo interessante, gostoso e ao mesmo tempo perigoso. São sensações que uma obra é capaz de causar em nós. O roteiro ele tem problemas. Algumas pessoas que não gostaram, e não são muitas, né? O filme, de maneira em geral, historicamente falando, em sites de avaliação, coisas desse tipo, ele não tem uma nota alta. Mas ele, na época onde ele foi lançado, ele teve mais ou menos 80%, 85% de avaliação, de uma boa recepção, algo nesse sentido. Mas, até mesmo naquela época, houveram críticas a respeito do roteiro na parte final, do modo como o Lewis Gilbert, o diretor Lewis Gilbert, e os seus roteiristas, o modo como eles escolheram fechar a trama. A condução em um filme de quase 1h50 é muito interessante e bem desenvolvida até mais ou menos o marco de 1h20. Quando as coisas fantasmagóricas e sobrenaturais começam a acontecer de fato, é como se o Lewis Gilbert ele perdesse um pouco o tato. É como se ele tivesse muito focado na construção de uma dramatização e um romance, que no momento em que ele precisa ser fantasmagórico, ele não sabe muito bem o que fazer. E ele toma decisões erradas também em virtude disso. Por exemplo, a partir de 1h20 de filme, ele teria a tarefa, no caso, né, de fazer com que o horror ficasse um pouquinho mais acentuado, né, sem deixar de lado o romance, obviamente, na meia hora final. Só que ele está tão mergulhado dentro do romance e da dramatização que ele acaba ficando um pouquinho acelerado, um pouquinho ansioso, né, com o término do filme. E algumas coisas não são muito bem desenvolvidas. Existem plot holes aqui. Por exemplo, na figura de um médico da família dos Mariel, que tem um papel não muito incisivo na trama, ele aparece esporadicamente, mas a presença dele, quem ele era, né, a função dele dentro da família, é uma coisa que não é explicada. Por que ele está ali com os Mariel, né? Com a família Mariel, que é o grande foco, no caso, né, da trama e da mansão Edgebrook. São eles aqueles que claramente causam um certo desconforto, né, na personagem Mrs. Webb, na Senhora Webb, né, na Nanny Tess. Eles são os excêntricos, né, as pessoas que se comportam de maneira não muito tradicional. E além deles, há esse médico. Ele aparece em momentos esporádicos, em um momento para acalmar a Nanny Tess, que está muito nervosa. Foi ela que chamou, né, solicitou os serviços do psicólogo David Ash para averiguar, né, se na casa havia fantasmas. Não é nem mesmo uma averiguação, que ela quer é ser salva, porque ela acredita piamente que está sendo assombrada. Ela quer sair dali e ver na figura dele uma possibilidade de redenção, de fuga, né? Ela solicita, mas ao mesmo tempo ela não fala diretamente com ele o que está acontecendo, né? Tem alguns episódios nervosos. Quando o médico chega para atendê-la, ela fica mais nervosa ainda. Mas são elementos como esse que não são muito bem desenvolvidos, não são muito bem contados depois. David Ash encontra o médico em mais duas oportunidades, mas o real papel dele não é muito desenvolvido, né? Ele está envolvido na trama, mas a maneira como ele está, né, acaba sendo vaga, não muito desenvolvida. Essa questão de ser vago é uma coisa que inclusive é
É uma característica também do livro do James Herbert, mas na escrita dele não fica como um plot hole, um buraco de roteiro, né? Algo que não deu tempo de desenvolver. O que fica de vago no livro é porque o autor queria deixar vago mesmo, nem tudo precisa ser explicado. Algumas coisas são mais interessantes e instigantes quando o leitor, por exemplo, fica a pensar sobre elas, indagar sobre elas, o motivo delas existirem e terem existido de fato, correto? Aqui não. É uma falta de fato de traquejo do Lewis Gilbert, do diretor, em trabalhar, né, a parte mais assombrosa no âmbito dos fantasmas e não tanto do romance, na parte final do filme. Ele tem algumas decisões que são muito questionáveis. Eu creio que o melhor modo de fechar o filme seria fazer com que as cenas de fato assombrosas, fantasmagóricas, no âmbito dos fantasmas, no final do filme fosse uma retratação quase totalmente noturna e não diurna. Esse filme ele é interessante também do ponto de vista dos fantasmas, porque ele é muito diurno, muito diurno. É um filme fantasmagórico, mas que é retratado na maior parte do tempo em cenas diurnas. Há noites, aqui há, mas durante a noite quase nada acontece. É interessante perceber isso, né? É interessante também a tentativa de fazer alguma coisa diferente e menos previsível. E isso acaba, de certo modo, também nublando as percepções de quem está assistindo para o real problema. É para enganar, e até certo ponto engana também. Mas aqueles que são mais atentos vão perceber algumas coisas estranhas acontecendo, principalmente no âmbito das relações. Os Mariel são muito excêntricos, os três irmãos no caso, que vivem na mansão Edgebrook com a babá, né, a sua antiga babá, que ainda está com eles. Eles são muito excêntricos. A relação entre irmãos, nota-se, vocês podem perceber, né, em pouco tempo que ela é estranha, para dizer o mínimo. Eu não quero contar muito para não dar spoiler para quem não assistiu. Mas enfim, quando de fato o que é sobrenatural no escopo da obra, do trabalho, começa a surgir, o fato do filme estar sendo retratado durante o dia não ajuda muito com a ambientação necessária para o momento de horror que precisa se instalar ali. E normalmente, em virtude disso, o filme é criticado, por causa da parte final, por parte daquilo que não foi explicado e do modo também como as cenas finais são retratadas. Há coisas que eu gosto, como por exemplo, as chamas, né? O aparecimento de fato, né, de um traço sobrenatural por meio das chamas, como as chamas contextualizam com algo que está ligado, tem relação de fato com uma antiga catástrofe, né, uma antiga tragédia, não tão antiga assim. O espaço de tempo é 5 anos, se eu não me engano, se eu estou me lembrando bem. Uma tragédia que aconteceu há 5 anos ali na mansão Edgebrook, né, e que ajuda a explicar o fenômeno, porque as coisas estranhas que de fato estão acontecendo ali são problemáticas, enfim. O modo de retratação daquilo que é horror fantasmagórico, Lewis não consegue. E no livro, o James Herbert faz isso muito bem. O livro dele você não consegue parar de ler. Ele tem um pacing, um andamento que ele vai desenvolvendo, e você quer ler mais, você quer consumir aquelas 220 e poucas páginas. O livro, por sinal, ele não, até onde eu verifiquei, ele ainda não pode ser adquirido no Brasil, o que é uma lástima, porque ele é um livro bem interessante. E o Herbert é um autor interessante de ler, embora alguns outros literários não gostem muito dele, né? Como por exemplo o Stephen King, mas não dá para entender de forma nenhuma porque o King tem birra com ele, porque os livros dele são muito interessantes, muito instigantes e fáceis de ler, e os fantasmagóricos principalmente. Ele é um autor britânico, né? E os livros dele foram best-sellers na Inglaterra, no Reino Unido, por muito, muito tempo. Ele é um autor bem interessante de ler. E mesmo com o sucesso que ele teve lá, não é tão fácil assim de encontrar, né, livros dele traduzidos para a língua portuguesa. Quando eu era pequeno, falei a vocês, né, contei a vocês que quando eu assisti Haunted, eu era menino. O meu único contato com Haunted, a minha referência, era o filme.
a minha única fonte de, né, assombro, não de susto, mas de assombro, né, de ser assombrado por alguma coisa, era por esse filme aqui. E principalmente também pela Kate Beckinsale, que eu jamais esqueci, né? Um menino novinho sendo tragado pelo charme da Kate Beckinsale e pela nudez que esse filme também apresenta a nós, é algo muito difícil de ser esquecido. Inclusive, por falar em nudez, antes que eu me esqueça, a Kate Beckinsale é muito linda, mas é importante dizer também, sendo justo, que a dublê de corpo dela também era uma mulher muito bonita. E foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Muita gente não sabe disso. E por isso eu acho importante contar. A Kate Beckinsale, claro, né, o papel dela nesse filme demandaria cenas de nudez. Só que ela se recusou a fazê-las, tá? Então, nas cenas que ela está completamente nua, do jeitinho que veio ao mundo, o que vocês verão não é o corpo da Kate Beckinsale, mas de uma dublê de corpo, ok? Ela se negou a fazer isso. Inclusive, essa é uma característica da carreira da Kate Beckinsale. Ela sempre teve dificuldade e até mesmo resistência com cenas de nudez. Ela não gostava. Acho que ela ainda não gosta de ficar muito nua em cena. Mesmo com 50 anos de idade, né, que ela tem hoje, ela continua muito bonita. Ela tem resistências em se mostrar, né, se despir em tela, ficar tão exposta assim. Já naquela época, mesmo jovem, mesmo no início da carreira, ela teve resistência em ficar nua. Então o Lewis Gilbert ele acabou ficando, né, de mãos atadas e tendo que contratar uma dublê de corpo para fazer as cenas de nudez, né, de amor lá com o David Ash. Para quem não sabe, não é a Kate Beckinsale que vocês de fato estão vendo nua, tá? É uma dublê de corpo, que também é muito bonita, por sinal, né? Enfim, dito isso, como eu dizia, o que eu tinha para me assombrar era o filme. E eu só fui ter contato de fato com a obra do James Herbert e perceber as diferenças, algumas muito grandes, entre filme e livro, quando eu fiquei, obviamente, adulto, né, e aprendi a falar inglês. É a única forma que vocês têm, eu imagino, de encontrar a obra e lê-la, degustá-la de fato e perceber as diferenças, que são diferenças muito, muito grandes, muito grandes. E talvez a partir de agora seja oportuno eu falar sobre elas. Mas não antes de fechar uma coisa que eu deixei aberto na minha fala um tempo atrás. Das sensações que vocês terão assistindo esse filme. Pensando, por exemplo, ou no caso, tendo sensações de possivelmente já ter visto alguns dos conceitos em um outro lugar. Muitas pessoas que não conhecem Haunted e vão assistir vão ficar com uma sensação de eu já vi isso em algum outro lugar. Nos outros, em The Others. Qual The Others? O filme The Others, de 2001, aquele com a Nicole Kidman. The Others tem conceitos que já eram percebidos aqui em Haunted. Mas notem a diferença das datas, né? Este aqui é um filme britânico de 1995, ou seja, ele foi feito 6 anos antes de The Others, dos outros, né? Então os conceitos utilizados em Os Outros não são assim, né? Conceitos fantasmagóricos no caso, não são assim muito novidade não. Haunted fez primeiro, mas a gênese em si não é Haunted, e isso é importante de falar, muito importante, né? A fonte de fato, né, de tudo que no fantasmagórico é interessante mesmo, e dramático, muito sentimental, tanto The Others como Haunted bebem de uma fonte só, e muitos outros autores por sinal. Eles bebem de Shirley Jackson, neste livro, né, dela, que é fundamental, é obrigatório para leitores de horror, né, e que quem gosta de histórias de fantasmas, né, que é o livro The Haunting of Hill House. A grande inspiração para obras de fantasmagóricos como a gente encontra em Haunted e em The Others, que o acento dramático, um drama e até mesmo um romance podem ser encontrados, né, que mesmo sem o horror, um horror escrachado, né, muito voltado ao susto, mesmo que esse horror não esteja tão presente ali e o filme
ou o livro nos assombra ainda assim, a escola, o berço, a origem, quem mostrou como fazer foi Shirley Jackson. Ela é a fonte de inspiração e poucas pessoas conseguiram trabalhar com a temática dos fantasmas, né, das assombrações, das casas assombradas, né, dos espíritos que não descansaram. Poucas pessoas conseguiram trabalhar com a temática do modo como ela trabalhou. Até mesmo o Stephen King trabalhou, né, na sua extensa bibliografia com fantasmas e lugares assombrados. Rose Red é um exemplo, né? Mas não da forma como a Shirley Jackson trabalhou. O livro dela, The Haunting of Hill House, é simplesmente maravilhoso. Ele é dramático, envolvente e também assombroso. Não assustador, assombroso. Foquem-se, percebam a diferença. Fantasmagórico diz do assombrar. Algumas pessoas naturalmente vão ficar até mais assustadas em virtude do assombro. Mas a origem, né, o tato com a obra é pela via do assombro. Enfim, Haunted e The Others bebem da obra dela. Então, se há uma referência primeira para tudo que veio depois, né, de The Haunting of Hill House, de fato, né, as ideias, o modo como a Shirley Jackson conta uma história, conduz uma história. Inclusive, ela me inspirou muito, muito também o próprio James Herbert nesse sentido, quando lá em 88 ele publicou Haunted. Enfim, o livro dele, ele tem muitas diferenças com o filme. Vamos a elas, porque eu creio que já é hora de apontar algumas. Eu vou contar algumas coisas, algumas diferenças em relação entre filme e livro. Eu vou apontar algumas diferenças, mas não a ponto de dar muitos spoilers para vocês. O filme e o livro, eles são difíceis de colocar em palavras, de serem descritos para uma pessoa sem dar spoilers, porque, como eu falei, são obras de desenvolvimento contínuo. Eles vão se abrindo, vão apresentando muitos traços, contextos, elementos que faz com que nós saibamos muito ou parcialmente sobre os envolvidos. Isso vai nos dando ideias, direções, indicações. E eles possuem plot twists, né? O que a gente acha que é, em um momento, a gente percebe também que não era bem assim. Algumas coisas a gente consegue prever, outras não. Mas enfim, eu vou tentar expor alguns pontos sem estragar a experiência de fato de quem nunca leu ou assistiu Haunted. E o melhor modo talvez de começar a fazê-lo é pelo filme, já que ele é mais acessível do que o livro, como eu disse. Para quem quer ler, vai ter que saber inglês. E vale a pena ler mesmo em inglês. A leitura é fácil, contínua e instigante, como eu falei. Eu li em inglês e o prazer não foi diferente, ok? Mas vamos lá. O que motiva de fato, né, o personagem principal, de fato, ele é o protagonista da história, é o David Ash. Inclusive, esse é um personagem que foi revisitado pelo James Herbert em mais 2 momentos. Inclusive, por causa disso, né, os livros dele ficaram conhecidos como trilogia David Ash, embora eles não tenham uma relação direta. O David Ash, ele averigua, ele pesquisa, ele tenta decifrar, no caso, né, qual é o trambique, né, onde um fenômeno sobrenatural, supostamente sobrenatural, onde nele há o ponto onde ele consiga, né, revelar a farsa que está acontecendo ali, até porque ele é um personagem cético. Ele trabalha, ele é um professor universitário, ele é formado em psicologia, e o trabalho dele, o principal trabalho dele é averiguar esses supostos fenômenos sobrenaturais e quebrar com a farsa, né, das pessoas que estão fingindo que são médiums ou que têm assombrações em sua casa. O trabalho dele é expor as farsas, tá? Então ele é um sujeito muito, muito cético, muito cético. Mas o próprio fato dele ser assim tem um motivo, tá? É um acontecimento dramático, trágico,
muito pesado que aconteceu na infância dele. Mas enfim, antes que eu me esqueça. São 3 livros, tá? Haunted, de 88, é o primeiro livro com o David Ash. O segundo ele se chama The Ghosts of Sleep, que o James Herbert publicou em 94. E depois, né, um dos últimos livros dele, ele faleceu, foi publicado em 2012, chamado Ash. Essa é a trilogia do David Ash, porém as histórias não são conectadas. Elas são apresentadas como casos distintos. Então não há necessidade de ler Haunted para ler The Ghosts of Sleep ou Ash. Necessidade nenhuma. O único ponto, né, de encontro em comum entre esses livros é o personagem principal, porque ele é alguém que averigua, investiga esses fenômenos supostamente sobrenaturais. E é claro que, em virtude do acontecimento, do que aconteceu com ele em Haunted, é lógico que a visão dele para o fenômeno, né, para o sobrenatural, vai mudar nos 2 livros seguintes. É esperado. Mas enfim, o David Ash então é um professor universitário que trabalha no sentido de desmascarar os supostos pilantras que querem fazer com que as pessoas acreditem no sobrenatural e, né, explorando os sentimentos delas, né, fazendo essas seances, de algum modo tentem lucrar com o sofrimento dos outros. Só que a questão que é interessante, que não aparece no filme e já está no livro, e essa já é uma diferença enorme, né, é que o próprio David Ash, ele é médium. Só que ele é aquele tipo de médium que nega a sua qualidade, que nega o seu talento, nega o seu dom. Ele não lida bem com isso. Ele não lida bem com a mediunidade, inclusive desde criança, ele não aceita. Ele é reprimido nesse sentido. Então, ao negar o sobrenatural, ao averiguar o sobrenatural e desmascarar as pessoas, e a grande parte, no caso, nos livros, de fato, são charlatões, isso também é uma forma dele reprimir, negar, inclusive, o dom, né, mediúnico que ele tem. Nas obras do Herbert, nessa obra aqui, mediunidade é algo que existe, tá? E o sobrenatural também. Bem, esse é um ponto. No livro, então, o Ash é médium. No livro, não. O livro vai por uma rota diferente. Uma rota diferente, embora similar em alguns pontos. Qual é o elemento traumático? O que de fato faz, né, ou influencia muito o David a se tornar quem ele se tornou? É um evento trágico que aconteceu com a irmã dele, uma irmã gêmea que ele tinha, chamada Juliet. Eles estavam brincando um com o outro, provocando ali nas redondezas da casa deles, perto de um rio, né? Em um momento, a Juliet o provoca, joga pedrinha nele, brincando, né, ludicamente. E ele sai correndo atrás dela. E criança é um pouco, né, vocês sabem, irresponsável, não conseguem enxergar, prever o perigo à sua frente, apenas abraçam, né, o prazer lúdico que elas estão sentindo. E, enfim, criança acaba se metendo em confusão e problemas, né? A Juliet, ela corre para uma ponte que cruzava, né, o rio, perto da casa deles, um laguinho que tinha ali. E quando ela está passando, o David segura no vestido dela. E quando ele solta, ela se desequilibra em cima da ponte, bate a cabeça numa pedra e cai no rio. Desesperado, o David mergulha, pula atrás dela, só que ele não consegue encontrar o corpo da irmã e ela afoga. No filme, o David ele fica, obviamente, né, ele era um menino muito pequeno, ela era a irmã gêmea dele, tá? E essa questão deles serem gêmeos, daquela conexão emocional que gêmeos possuem, toda aquela, né, aquele papo, aquela conversa, tem contexto aqui, embora não tenha sido muito desenvolvido. Mas a conexão entre David e Juliet, inclusive mesmo depois da morte dela, é um ponto que claramente nós percebemos que é muito em virtude deles serem gêmeos também. A questão do gêmeo, de ter nascido junto, né, dividir o mesmo espaço, enfim, essa questão da proximidade sensorial entre gêmeos, de um sentir o outro, esse é um conceito que está no filme. O filme não fala muito sobre isso, mas está implícito, que é uma coisa que acontece aqui e tem, né, de fato uma certa participação.
Enfim, a Juliet falece e ele se sente responsável, ele se sente culpado, né? Culpado por aquilo que aconteceu com ela. Os dois eram responsáveis, crianças inocentes, e de fato ele não tem culpa naquilo que aconteceu. Foi um acidente, né? Ela escorregou, bateu a cabeça na pedra, caiu, afogou. E ele não é culpado por isso. Foi um acidente, né? Mas é claro que a nível mental, e em virtude também do trauma, ter sido um trauma infantil horroroso, né? Tenebroso para uma criança passar, ele nunca deixou de se culpar pela morte dela. E ele carrega essa culpa, inclusive, para a vida adulta. E ele também não teve muita oportunidade de purgar, né, trabalhar o seu luto ali mesmo na casa dele, com os pais dele, já que ele foi mandado para os Estados Unidos. Ele inclusive estudou psicologia lá. Psicologia é uma forma também que ele encontrou para se, né, mergulhar no científico, na razão, e afastar de si também qualquer traço, né, do sobrenatural, da possibilidade sobrenatural. Ele faz isso também como uma forma de resistência, uma forma reprimida, né, de negar o sobrenatural. Enfim, ele não viveu o contexto da morte da própria irmã, embora ele estava no velório dela, e o seu traço, a sua característica mediúnica, inclusive, se manifestou durante o velório. Tá? Numa cena onde ele vai olhar para o corpo da irmã falecida, né, no caixão, e ali acontece um fenômeno mediúnico, né? Ele não aconteceu na prática, mas ele viu o que aconteceu, tá? Ele viu o fenômeno. Enfim, ele reprime tudo isso e vai se formar em psicologia, vai se ocupar da ciência e afasta também, de fato, da via das suas necessidades, né, que ele não quer colocar um ponto final, de lidar efetivamente com o seu sofrimento. Ele tinha que fazer terapia, ele tinha que ser tratado, ele tinha que ser cuidado mentalmente, só que ele não faz isso. Ele não fez na infância e isso também assombra ele na fase adulta, acompanha o David Ash. Muito bem. Juliet, então, é a irmã falecida dele, irmã gêmea, que tem uma relação muito forte com ele. E no filme, a Juliet, o papel dela, e vocês vão identificar isso com muita facilidade, é mais ou menos como de anjo da guarda. Mesmo depois de morta, por ser a irmã gêmea dele, ela o acompanha, ela o assombra, e ele a vê. Ou seja, ele é médium, né? No filme, a função dela é ser o anjinho da guarda dele. E quando as coisas estão estranhas, ela começa a aparecer. E quando elas ficam estranhas, é de fato quando ele vai para a mansão Ed Brook. Ele já havia trabalhado com vários casos supostamente sobrenaturais, mas a Juliet nunca tinha aparecido para ele. Quando ele vai para Ed Brook, para a mansão Ed Brook, aí ela começa a aparecer. E esse é o ponto onde de fato a gente capta. Agora sim. Agora sim há um risco real. Há algo ali que não é simplesmente charlatanismo. Há algo diferente aqui. Porque como, né, a protetora guardiã do irmão, ela começa a aparecer. E ele tem vislumbres dela. Ela está sempre caminhando na relva, distante, ou lá mesmo no livro do Herbert. Ela aparece atrás de uma árvore apenas observando, ele não consegue ver muito bem quem é a pessoa, a menina, tá? E ela aparece sempre na sua faceta infantil, do jeito que ela morreu. Ela está sempre à espreita. Ela aparece, como se ela estivesse tentando dizer a ele alguma coisa. No caso, alertando sobre o perigo da mansão Ed Brook, que realmente tem alguma coisa estranha ali. Não é apenas uma sandice, né, da Nanny Tess, da babá Tess, que convocou o David Ash, no caso, para resolver o problema dela com a assombração lá na casa. Tem alguma coisa realmente estranha acontecendo ali. Embora os arredores, as pessoas envolvidas, as demais pessoas envolvidas na trama, né, o médico, né, os irmãos Mariel, se comportem como se fosse coisa invencionice da cabeça da Nanny Tess. Mas tem algo estranho ali de fato. Ele não sabe o que. Ele ainda não sabe o que. E ao mesmo tempo ele está completamente perdido, seduzido, cada vez mais envolvido pela Christina Mariel. O que é difícil realmente de evitar, porque os investimentos dela são contínuos. Enfim. Juliet, então, no filme,
funciona como um anjinho da guarda. É assim no livro? Não. O livro vai para uma rota completamente diferente. Tá? No livro, já como crianças, Juliet e David não eram ligados emocionalmente no sentido do carinho, do cuidado, né, da devoção que um tinha com o outro. Não era um amor gigantesco desse, não. Na verdade, a relação entre irmãos era pela via da rivalidade. No livro, eles são rivais. A Juliet, inclusive, ela machucava o David, provocava-o, batia nele. Né? A relação entre os dois na infância era de rivalidade, era bem tóxica. E a Juliet ficava o tempo inteiro perturbando o David. E isso fez dele alguém ressentido. Quando ela finalmente morre, diferente do filme, onde ele fica muito culpado e pela vida toda ele se culpou pela morte dela, no livro não. Ele demora a assumir de fato que ele sente uma pontinha de ressentimento. A Juliet do livro, ela é de fato bem malvada mesmo. A rivalidade ela é muito, muito marcante. É uma coisa que o James Herbert ele coloca um acento muito grande. E quando ela morre, ela falece, e como o sobrenatural, né, o além existe na obra dele, o ressentimento dela, né, na verdade, a ira dela acaba aumentando ainda mais. E ela, de fato, né, é a grande vilã da trama no livro. Eu não vou dizer como, tá? Mas eu só vou dizer que o fato do David estar na mansão Edgebrook, trabalhando lá, o grande catalisador disso, o responsável por isso é a Juliet, tá? E não aquilo que de sobrenatural ele vai encontrar na mansão, lá no livro, tá? Ela é o problema. Depois que o David se torna cético, que ele reprime inclusive as suas próprias características mediúnicas e se mergulha completamente dentro da ciência, inclusive a Julia também sabe disso. E expô-lo ao sobrenatural, assombrá-lo, né, não sozinha, tá? Assombrá-lo com outros, porque há outras entidades em Haunted, é uma forma também de esfregar na cara dele, provocá-lo, levá-lo a sofrer, tá? A reviver o passado, a estar diante de fato daquilo que ele é, viver com isso, né? E ao mesmo tempo lembrar do que ele fez com ela. Ela é um espírito vingativo. Juliet, a irmãzinha dele, é um espírito vingativo. E a relação entre ela e David, no livro, é de vingança, diferente do filme, que é de proteção, que é de cuidado, né? O filme, nesse sentido, o filme é muito mais convidativo para aqueles que se derretem, né, com essas relações entre irmãos, familiares, né, de muito cuidado, devoção, carinho. Ele fisga as pessoas nesse sentido, né? Tem muita gente que acredita, né, que acha que um falecido, né, uma pessoa olha por eles, cuida deles, enfim. Para pessoas que têm essa biografia, esse aspecto, o filme pega nesse sentido, emociona nesse sentido, né? E claro que o Lewis Gilbert está usando esse artifício, porque ele espera isso, que o filme sensibilize as pessoas nesse ponto, nesses laços, né, entre irmãos, familiares, enfim. É uma diferença muito importante, muito marcante, muito diferente, né? Distingue de fato, né, onde o livro está e o filme está. Em David e Juliet no filme nós temos parceria, no livro rivalidade. Mas o filme em si contém também o elemento da vingança. Ele só está no David. Não está no David no caso. Ele está em outra pessoa. Na Nanny Tess. Na Senhora Webb. Ela está sofrendo em virtude de alguma coisa que ela fez na história, a qual eu não posso dizer, porque senão dou spoiler. Mas ela não é tão vítima assim. Ela fez uma coisa, tá? Na história, e em virtude disso ela agora está pagando por todos os seus pecados. Ela jogou pedra na cruz, coitada, e agora está completamente
fora de si, sendo de fato assombrada dentro daquela mansão, dentro daquela casa. E no meio daqueles 3, né, adultos infantilizados que ela cuidou, né, criou desde que eram bebezinhos. Há um motivo ali. A vingança não é contra David, mas ela foi deslocada para outro lugar, para a Nanny Tess. E isso é uma inversão, na verdade, que o livro fez. Porque no livro, a Nanny Tess não é o alvo da vingança, mas ela, no caso, ela tem o papel que o David tem no filme, né? Que é a ligação com algo, a ligação com alguém que se foi. É isso que o filme nos dá, que mesmo depois da morte de Juliet, David ainda tem uma ligação com ela, uma ligação que não se rompeu, os dois são muito próximos. E a Nanny Tess do livro é essa pessoa. Ela foi testemunha de uma tragédia a qual ela se culpa, né? E a culpa, o grande sentimento de culpa dela, né, de não se desprender daqueles que se foram, é o que faz com que o sobrenatural de fato se manifeste. Então a culpa, embora ela esteja no David também, tá? O David ele é ressentido com a Juliet. Inclusive ele evita pensar sobre isso, mas isso não quer dizer que ele ficou imune ao episódio traumático. Até porque uma coisa que o filme não mostra, e no livro é um traço muito marcante dele, é o quê? Que ele é alcoólatra. Ele é um alcoolista. No livro ele bebe pra caramba. Ele é viciado em álcool. Ele bebe pra esquecer, pra não pensar, pra não sofrer. O que, como bem se sabe, não adianta nada, né? Ele acabou ficando dependente químico e o sofrimento não foi embora, né? Para todos os alcoolistas é de fato o que acontece. É apenas algo momentâneo para cessar aquela sensação, aquela angústia. Isso acaba piorando as coisas. Mas no livro ele é alcoolista. No filme não. Esse traço foi omitido do filme. Até porque quem mais está sofrendo é a Nanny Tess. E de certo modo o Lewis Gilbert quis colocar um acento maior na personagem dela. Ok? Mas, então, reafirmando novamente mais essa diferença, a importância dessa diferença, o fato da mansão Edgebrook estar sendo assombrada no livro é em virtude da Nanny Tess. Ok? É o sentimento de culpa dela por algo que aconteceu ali que faz com que a mansão seja assombrada. Ela traz o além e esse além passa a se alimentar de quem? Dela mesma. O morto, né? Aquilo que jaz, que não tem vida, deseja vida. E ele parasita, ele vai atrás daquilo que é mais próximo e passa a se alimentar a partir daquilo que está próximo, daquilo que é vivo. Mais diferenças. Deixe-me pensar naquilo que posso falar a vocês sem entregar muito. Cristina Mariel. Cristina Mariel ela é bem diferente no livro em alguns pontos, em alguns traços. Até porque o livro não tem um enfoque tão grande nela assim, tá? No filme, meus caros, a Kate Beckinsale rouba a cena. E eu penso, vejo, analiso que o Lewis Gilbert queria isso mesmo. Ele queria uma atriz muito bonita, muito charmosa e encontrou uma perfeita para fazer com que nós ficássemos atraídos, completamente perdidos por ela. E ele consegue, tá? Mas no livro não é tanto assim não. Há uma linha de desenvolvimento de todos os personagens envolvidos. Do David, do Robert, do Simon e da Christina, que no caso são os 3 irmãos Mariel, né? E também a Nanny Tess. A gente descobre coisas sobre ela. E tem personagens secundárias, como a Edith, por exemplo, né? Mas que não tem assim um grande papel na trama. Enfim, no livro isso é mais distribuído. No filme nem tanto. A Christina rouba a cena. A Kate Beckinsale rouba a cena. E não por acaso, né? Mesmo com a presença do Aidan Quinn, né, que foi o ator que interpretou o David, né, que no caso naquela época ali era aquele mais notório dentro do elenco, né, mais conhecido dentro do elenco, é ela quem rouba a cena completamente. O filme é dela, total, né? Mas no livro não é assim. No livro há uma certa divisão de importâncias e há um desenvolvimento mais coeso em termos de, né, construção de personagem. Mas a Christina do livro, enfim, ela é esquizofrênica. E esse aspecto, inclusive, os pais dela
escondiam do mundo exterior. Ninguém sabia. Fora a família, ninguém sabia que ela tinha esquizofrenia. E aí o filme, no caso, volta a ficar igual ao livro no sentido de que os pais em si eram figuras ausentes. Eles viajavam muito. Gente rica e tal, tinha negócios, né? Eles ficavam muito tempo no exterior, Índia, países assim. E as crianças, elas não foram criadas efetivamente pelos seus pais. Eles não tiveram muitas referências. E a Nanny Tess falhou em vários aspectos da educação deles. Imaginem vocês, né, crianças vivendo naquela mansão gigantesca, ricas, sem nenhum tipo de problema, no sentido delas precisarem pensar, né, o que vão comer, o que vão vestir. Né, elas não têm problemas efetivos do ponto de vista material. E a mansão é gigante, elas têm uma relação exclusiva entre si, o contato com o mundo externo é muito raro, tá? Porque a mansão Edgebrook, ela é uma mansão afastada, então eles são alienados do mundo. E essas crianças foram crescendo entre si, ali, apenas os três. E aí eles atingem, né, um ponto no seu desenvolvimento, na sua maturidade, onde o corpo passa a mudar, né, entra os hormônios e eles não entendem muito bem o que está acontecendo. E aí eles passam a explorar isso, a explorar esse elemento. Vocês devem imaginar onde isso vai acabar, né? Eu não vou dizer, não vou entrar em detalhes porque vocês vão ver no filme, vocês vão assistir no filme. Inclusive essa relação entre eles, exclusiva entre eles, é uma das grandes problemáticas no que diz respeito à família Mariel. Isso acaba causando muito problema. Isso acontece tanto no livro quanto no filme. Mas é este elemento também que eu acho importante pensar, né, e colocar em análise para vocês perceberem por que a mentalidade dos Mariel, dos três irmãos, envolve os três, tá? Até mesmo o Robert do filme, que é bem diferente do livro. Até mesmo o Robert, eles têm momentos que eles são muito infantilizados, eles não tiveram muitas referências adultas. Eles estão sendo retratados, representados em cena por pessoas adultas, atores e uma atriz adulta, mas eles têm muitos aspectos infantis. Eles não passaram por um processo de amadurecimento. Eles vivem realmente dentro de uma bolha, né? De uma terra do nunca, onde os três brincam sempre, ou acham que vão brincar para sempre e não vão ter que se preocupar com muita coisa. Ricos. Infelizmente, ricos. Alguns ricos são assim, né, e acabam, né, se tornando assim em virtude do estilo de vida, do modo como foram criados. Mas isso basicamente são os Mariel. E o fato de serem criados assim, terem sido criados assim, isso vai trazer problemas. Em algum momento, algo que é problemático vai aparecer. Isso vai voltar para morder, né, principalmente seus pais, muito ausentes, no calcanhar. Não era função da Nanny Tess criar essas crianças, e em algum momento ela falhou também. Sem falar que a mansão, né, ela é muito, muito grande, ela tinha muitos afazeres, cuidar de tudo, né, limpar tudo. É um trabalho desumano para uma pessoa só. E não tinha como ela assistir, né, saber o que estava acontecendo na casa ou com as crianças o tempo inteiro. Então ela tinha de fato uma sobrecarga. E isso explode em algum momento. Era impossível não acontecer, ok? Mas enfim, a questão da esquizofrenia é um problema no livro. Por quê? Porque na ausência da Nanny Tess, quando ela está ocupada com seus afazeres, quem acaba tendo que cuidar da Christina, e sem capacidade, condição para isso, obviamente, né? Ou é o Robert, ou é o Simon. E normalmente o Robert, por ser um pouquinho mais velho, é ele quem assiste os afazeres da Nanny Tess com ela. E o Simon fica cuidando da Christina. Só que o Simon, ele é muito peralta, ele é muito travesso, né? Ele é muito brincalhão. Isso, inclusive, no filme fica mais claro, talvez, né? Os três têm características, posturas infantis. Eles são infantilizados. Mas o Simon, a gente vê isso no filme, ele é o mais infantilizado dos três. Um homem adulto querendo se divertir o tempo inteiro. É só isso que o Simon é no filme. Ele até acaba ficando raso no filme, né, em virtude disso.
Porque o Robert ele acaba tendo uma participação maior em virtude do ciúme, que é até mesmo patológico, né? Que ele sente pela irmã. Ele tem muito ciúme da Christina. Ele lida com a Christina como se ela fosse propriedade dele. Isso fica muito claro no filme. Então ele acaba rivalizando, tendo momentos de fato, né, choque com o David Ash por causa disso. Porque claramente a Christina está envolvida, está atraída, né, pela figura do David. E isso só deixa o Robert ainda mais enciumado. Então ele tem esse acento maior. A Christina é a personagem que rouba a cena, porque a Kate Beckinsale roubou o filme para ela. E o Simon fica ali escanteado. Ele é o travesso, o brincalhão, o que faz arte na casa. Um adulto fazendo arte na casa, pregando peça nos outros porque não tem coisa melhor para fazer. Basicamente é isso, né? Mas no livro era o Simon que ficava responsável pela Christina. Quando a Nanité saía, levava o Robert com ela para fazer alguma coisa. E era ele, né, tadinho, que ficava com a irmã adoentada, né? Que era muito instável mentalmente. O problema é que ele era muito travesso. Muito travesso. Ele provocava a irmã. Ele era crianção. Ele sempre foi crianção. Então, quando ele estava com a Christina, ao invés de cuidar dela, ele ficava a provocando, instigando principalmente os medos que ela tinha. E um dos medos que ela tinha era do porão, da adega, da casa, da Edgebrook Mansion. E um certo dia ele trancou a Christina lá no porão, porque ela tinha medo, né? E além do fato dela ter medo do porão, do escuro, não gostar de ficar sozinha, né? E ele deixa ela muito irritada, muito transtornada quando faz isso. A Christina também do livro, ela tinha um fascínio muito grande pelo fogo. Não a ponto de ser uma piromaníaca, mas se ela visse fósforos, ela com certeza acenderia. Adega, bebida alcoólica, né? Fósforos, enfim. A mansão Edgebrook passou por um acidente, uma tragédia no passado. Aconteceu algo ali. E isso foi em virtude de um episódio de negligência. Tá? Mas não posso entrar em detalhes, já falei até demais. É apenas para demonstrar algumas diferenças em relação ao filme. Ok? O filme envolve muito mais, por exemplo, uma figura materna, que nós não vemos de fato no enredo, mas a presença dela está sempre muito constante, sendo retratada ou por aquilo que os irmãos Mariel, especialmente a Christina, não diz, ou naquilo que o David Ash descobre e no momento que ele a confronta. Exige que ela fale, até porque ele está ali investigando, né, um fenômeno sobrenatural, supostamente sobrenatural, e os Mariel estão omitindo informações deles, né? No livro, de fato, os pais eram ausentes, eles não estavam em casa, mas no filme não. A figura materna em algum momento esteve, e a figura materna, inclusive, é um ponto importante, né, em um evento trágico, uma grande tragédia que acontece dentro da casa e que acaba acarretando nessas marcas, esses contatos, faz com que a residência em si fique de fato assombrada, né? É importante perceber que a figura materna aqui é muito mais também presente do que é no livro. São diferenças assim que não trazem, né, grandes problemas para o enredo do filme. Eu acho que é interessante. Haunted é uma obra interessante para você assistir o filme, mas também ler o livro, para perceber essas nuances, essas diferenças com mais facilidade. E de certo modo elas são um pouco complementares, porque naquilo que o filme falhou no âmbito do horror, ele tem necessidades com o horror também, ele tem obrigações e responsabilidades com o horror também, e o final dele deveria ter sido mais impactante. Ele não consegue ser. O livro nos supre com isso. A mansão Edgebrook ela é muito escura, né? Ela é muito estranha. No livro, por exemplo, eles nem utilizam velas, nada, eles gostam de ficar no escuro. E às vezes o James Herbert ele só descreve, né, a luz da lua batendo ali dentro dos aposentos, é uma coisa bem, né, mais macabra mesmo. Na ambientação do horror,
O livro supre essa carência que o filme possui, claramente possui. O Lewis Gilbert ele não conseguiu desenvolver muito bem. Mas quando o Gilbert nos aproxima ainda mais da relação amorosa que é construída entre o David e a Christina, ele insere uma camada dramática, romântica ao filme que é sensacional. É muito interessante. É muito interessante. A gente quer ver isso se desenvolvendo. E a Christina é simplesmente irresistível. Não tem como resistir àquela mulher. E isso o livro não possui muito. Tá? Existe uma aproximação ali, romântica, existe, mas não com essa intensidade. E acaba ficando um pouco intenso também por causa da Kate Beckinsale. Definitivamente. É bem diferente. Uma diferença também no filme, e que eu gostei dessa diferença, é o fato dele ter sido ambientado como um filme de época. O livro do James Herbert não. Ele é ambientado em tempo presente, tempos modernos, né? Como o livro é de 1988, os tempos eram tempos modernos. Haunted é um filme de época, e isso acaba acrescentando uma segunda camada também de charme para ele. Já não bastasse o charme natural da Kate Beckinsale, é um filme de época, com carros de época, residências, móveis de época, o ambiente é todo de época. O cabelo de época, dos anos 20, na Beckinsale ficou lindo, ela ficou mais bonita ainda. Aquele cabelo curtinho, os trajes. E uma coisa que também dá o tchan à personagem dela, além da natural ludicidade, né, uma adulta infantilizada, é também algumas coisas bem erráticas, né, contra a moral, as normas, regras de época que normalmente a gente pensa que existiam de fato, os tabus, entendem? Por exemplo, quem vai buscar o David na estação é a Christina. No livro, o David chega lá, ninguém está esperando por ele, há um atraso. A Christina chega só depois. Ela o aborda em um pub. No filme, não. Eles se encontram na estação e ela leva ele, no caso, para a mansão Edbrook. Mas quem está dirigindo aquele carro de época, super bonito, elegante? Eu gosto de coisa retrô. Deu para notar, né? É a Christina. Mulheres dirigiam naquela época? Não. Era raro. Era tabu. Inclusive o próprio David, né, olha para ela dirigindo e tal, fica inseguro. E a gente percebe ali que, né, há um machismo de época. Então são pequenas nuances que com um determinado, né, um devido contexto, a gente vai percebendo. E para a época também, né, como o filme é ambientado nos anos 20, o episódio com a Juliet, né, a morte da Juliet, da irmãzinha do David, ela morre em 1905. E a história do filme acontece em 1928. Para o contexto de época também, o comportamento da Christina Marielle é completamente despudorado, sem pudor qualquer. Eu acho que seria até mesmo para os nossos tempos, né? Porque há uma cena, por exemplo, que ela está próxima do lago lá da casa, que ela puxa o vestido, velho, e fica completamente nua e vai nadar. Com uma felicidade assim, gigantesca no rosto, como se fosse uma coisa totalmente natural. Isso para a época, para 1928, é completamente impensável. E por mais que nós consigamos imaginar que uma pessoa talvez pudesse fazer isso na nossa época, né, no século 21, em 2023, momento que gravo esse vídeo, uma mulher poderia ficar completamente nua na frente de um estranho e dar um pulo num rio, mesmo para nossa época é completamente impensável. E devido às características mentais, ao carisma, ao charme dessa mulher, ela vai minando qualquer resistência que o personagem, né, do David possa ter. No caso aqui interpretado pelo Aidan Quinn. É impossível resisti-la. Impossível. Porque além, né, de quebrar as regras, ela quebra com um certo grau de inocência, de alienação, sem qualquer grau de preocupação com qualquer coisa. Tem uma fala, né, do Robert que é marcante nesse sentido, né, de que eles são loucos, que no caso o David iria se espantar, mas para não se preocupar com muita coisa nesse sentido, né, porque eles eram doidos. O próprio Robert entende-se nesse sentido, que os Marielle em si são loucos.
Eles não se encaixam, eles não estão dentro das normas da sociedade. E isso é uma coisa que fascina ao mesmo tempo e perturba em outros. Há certos momentos no filme que a gente vai ficar um pouco perturbado com as coisas que a gente vê e descobre. Que eu não vou entrar em detalhes, obviamente. Mas o grau de naturalidade choca, espanta. E no caso, para uma figura tão carismática, bela e charmosa como a Christina Marielle e a Kate Beckinsale que a interpreta, no caso, para o David era impossível, completamente impossível resisti-la. Enfim, está aí colocada, posta a camada de romance na relação que o personagem dele, personagem de época dos anos 1920, tem com uma mulher que é completamente errática, entre aspas, despudorada para aquele momento histórico, em vários momentos. Enfim, Haunted é um filme bem interessante, bem interessante. Ele não é perfeito, tá? Ele tem problemas, eu concordo com aqueles que acham que a meia hora final, o modo como o filme é encerrado, a pressa para encerrar, o jeito que foi ambientado, eu concordo plenamente que não foi da maneira mais adequada. Mas mesmo assim não é algo que perturba ou deixa esse filme menos interessante de ser assistido. Porque no fundo trata-se de simplesmente uma boa história. É um bom livro, é uma boa referência. É uma boa referência que foi, aqui no caso, romantizada, mais romantizada do que de fato é, e que tem simplesmente a Kate Beckinsale radiante. É um bom filme, que acabou infelizmente ficando um pouco escondido dos americanos, aqui da América do Sul, porque se trata de um filme britânico. Mas é um filme fantasmagórico excelente, um dos melhores ali da faixa final, dos momentos finais do século XX. Merece ser assistido. Quem puder assistir, faça. E aqueles que puderem ler também o livro do Herbert, eu aconselho a leitura, porque filme e livro são complementares. O que é fraco em um é forte no outro, e vice-versa. Ok? Forte abraço, obrigado por terem ouvido, e saudações corvides.